está ao vivo, boa noite. Para você que vai para o gravado, independente do horário, seja muito bem-vindo às Faculdades Integradas Urubupungá. E nós estamos aqui na nossa quarta live com profissionais que são envolvidos a temas que envolvem os nossos cursos. E hoje estava faltando aqui entre nós o curso de Psicologia, mas o tema é excelente. Transforme a ansiedade e o pânico num encontro consigo mesmo. É o nosso professor Elias Lopes Vieira. Vou ler um pouquinho do currículo dele aqui. Graduado em Letras, Pedagogia e Psicologia, especialista em Psicanálise Clínica, especialista em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, especialista em VDCA, Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, e coordenador do CREAS ali da Ilha Solteira, claro, professor nosso aqui das Faculdades Integradas Urubupungá. E mais no final eu vou falar um pouquinho do livro dele. Ele é escritor também, lançou ano passado, no final do ano passado, um livro aí, Quem Sou Eu no Espelho? Quem é você no espelho? É isso, né? Tá bom. Boa noite, professor Elias, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui compartilhando o seu conhecimento com todos os nossos alunos e com todos os nossos convidados. Boa noite, muito obrigado, Fred. Eu que agradeço esse momento de estar aqui compartilhando com vocês. Fico feliz da faculdade estar dando esse espaço, né? Eu creio que vai ser uma das primeiras lives do curso de Psicologia e o curso de Pedagogia também. Nós estamos juntos, né? Inclusive os alunos foram liberados para estar contando como hora-aula nesse momento. Então dá um abraço lá para a professora Natália, nossa coordenadora do curso de Psicologia, e a professora Lucy, a coordenadora do curso de Pedagogia. E esse tema é um tema muito necessário. E a ansiedade, eu estou e faz parte, e é saudável também. E a gente vai explicar por que a ansiedade é saudável. Ansiedade é saudável, professor. Muito bom. Professor, para a gente poder... Vou te chamar de professor, né? Está na faculdade, pode chamar de professor, né? Tranquilo. Para transformar a ansiedade e a gente chegar até a pessoa ter um encontro com ela mesma, é importante a gente falar de saúde mental. Né? Para você, qual é a importância da pessoa buscar ter uma saúde mental? Bom, eu sou suspeito de falar por dois aspectos. Primeiro, eu sou psicólogo, né, do aluno do curso de Psicologia e me identifico muito com essa área. E segundo, que eu tenho uma história pessoal, né, a respeito sobre essa questão de saúde mental. Eu vejo que a saúde mental é a base de tudo, né? As nossas interpretações equivocadas, os nossos sentimentos, inclusive o nosso tema que iremos abordar hoje, é fundamental que tenhamos a saúde mental. Infelizmente, as coisas têm mudado devido às necessidades da própria sociedade. Não é muito cultural falar sobre saúde mental, né? Eu creio assim, nós, desde criança, né, ao nascer, na gravidez mesmo, a preocupação é o médico, o obstetra, né, depois o pediatra. Essa criança é conduzida para uma escolarização pensando na profissionalização, e também tem uma terceira instituição que é a questão da religião também, né, que é muito forte em nosso meio. Então, desde criança nós somos condicionados à profissionalização, a cuidar do nosso corpo e a questão da espiritualidade. E quando se fala de psique, né, de emocional, não é muito comum, né? Até antes de nós começarmos a falar, nós cuidamos do nosso corpo de várias formas, de várias maneiras, e nosso corpo tem várias necessidades, né? Uma delas é tomar banho. Todos nós temos que tomar banho todos os dias, né? E a gente cuida do nosso corpo. Só que quando fala de emocional, de psique, de saúde mental, eu digo que nós também temos que emocionalmente tomar banho todos os dias, se autoconhecer, buscar, tentar compreender o porquê dos nossos pensamentos. Só que nós não falamos sobre isso, nós não fazemos isso, nem sabemos o que é. Imagina você, 10 anos sem tomar banho. Como é que seria teu corpo? Você saberia me responder? Imaginaria? Tua barba, teu cabelo, enfim. Pode ser alguma, não tenho a mínima ideia. Agora, e essa é a forma que talvez que você pode imaginar que nós somos emocionalmente, porque nós não nos cuidamos, nós não fazemos essa higiene
de liberação de toxinas, que assim como tem o nosso corpo, que a nossa psique também tem. Por isso que nós não conseguimos compreender certos movimentos e funcionamento psíquico. Então, falar de saúde mental nada mais é de falar sobre nós mesmos, né? A gente sempre busca, e tudo isso que eu falei, isso é escola, profissionalização, a questão de você cuidar do outro, as responsabilidades, as exigências do mundo externo, a gente investe toda a nossa energia no outro, a gente esquece de nós mesmos. Porque a partir do momento que eu busco lá fora, é como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo, né? Todo mundo busca a pirâmide, um exemplo, dentro de si está tudo mumificado, tá? A morte, a gente vai morrendo aos poucos. É igual não tomar banho, né? E às vezes a pessoa não tomou banho durante toda a vida, porque quando nós desconhecemos quem somos, a nossa vida torna-se sem sentido, porque a gente só vai buscar o ter e esquecer e angustiar o nosso próprio sou. E falar de saúde mental é essa busca de você estar bem consigo mesmo, para que você possa suportar as exigências do mundo externo aqui fora. Então, professor, vamos lá. Falar de saúde mental. Então, mas que transformação que é esta, né? Transformar a ansiedade e o pânico com o encontro consigo mesmo. Que tipo de transformação seria essa? Por exemplo, igual eu falei, tudo que a gente, ao nascer, busca conhecimento. O corpo, conhecimento intelectual, né? Você busca conhecimento para construir uma casa, mas a gente não busca conhecimento para construir um lar, para construir o ser humano. E quando a gente fala, igual esse tema, né? Ansiedade, pânico, encontro consigo mesmo. Transformar. Às vezes até as pessoas chamativo, nossa, eu quero conhecer isso para não instalar de dedo e resolver todos os meus problemas, resolver todas as minhas questões de ansiedade e de pânico. Mas essa transformação, na verdade, é todo um processo. É um processo contínuo, é um processo de autoconhecimento, né? Eu entendo que a ansiedade, o pânico, quando chega num nível de incapacitante, de um nível até mesmo fora do nosso próprio controle, é porque nós estamos desconectados conosco mesmo. Porque a partir do momento que a gente se conecta conosco mesmo, os fatores externos aqui não vão influenciar as nossas emoções, até mesmo a opinião do outro, né? Então eu vejo que essa busca por si só é uma escolha e é um processo contínuo, que tem início e não há fim. Não é só no instalar dos dedos. Talvez hoje essa live que nós estamos trabalhando aqui é um impulsionamento para você ter um processo contínuo na sua busca. Eu vou dar o exemplo de Sigmund Freud. Todo mundo conhece Sigmund Freud, né? Eu sou suspeito de falar também. Freud é o pai da psicanálise. Aliás, você tem fama aqui na faculdade que você sempre fala de Freud. Você é um apaixonado por Freud? Uma das disciplinas, ou a disciplina principal que eu trabalho aqui é a psicanálise, né? Sobre Freud. E Freud, ele, quando o pai dele faleceu, né, aos 40 anos, a psicanálise não surgiu no instalar dele também. Teve todo um processo. E ele tinha os seus pacientes e ele começou a se psicanalizar, vou colocar assim, né? Utilizar a teoria da psicanálise em si mesmo. E foi quando ele perdeu o pai dele. E aí ele ficou durante 4 anos, acabava as sessões, ele deitava no divã e ele utilizava as técnicas da psicanálise em si mesmo, né? A autoanálise, que na verdade não é muito recomendável, mas o Freud a gente abre essa exceção. A autoanálise, ele durou um processo de 4 anos. Foi quando surgiu todas as teorias. Foi quando surgiu o livro de Interpretação de Sonhos, as teorias topográficas e tudo mais. E Freud diz que no primeiro ano foi como se ele estivesse chafurdando excrementos. Imagina, o pai da psicanálise falou isso, que dirá de nós? Então nós fugimos de nós mesmos. Então nós acabamos buscando lá fora tudo aquilo que a gente, na verdade, a gente encontra aqui dentro. E nós passamos a ter relacionamentos projetivos, né? Eu projeto no mundo aqui fora aquilo que está dentro de mim, né? E principalmente os nossos medos também. Os medos que eu tenho aqui de fora, eles estão dentro de nós. Então por isso que é importante, porque quando eu olho aqui fora eu não vou compreender. São enigmas.
eu olhando para dentro de mim mesmo que eu vou conseguir compreender o porquê dos porquês. As respostas não estão lá fora, não estão nas pessoas e não estão nos nossos títulos que a gente busca aqui, né? Que a gente é desde criança condicionado a isso. Está dentro de nós mesmos. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui uma opinião de uma pessoa, de uma aluna. Tem muitos alunos participando, né? A Laís Augusta, ela diz assim, ó, a ansiedade e o pânico são indícios de que não estamos olhando para dentro, ok? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ansiedade e pânico. Teve uma aluna aqui que ela diz algo que eu achei interessante, eu quero achar o nome dela, me perdoe, porque está sendo muito comentários, muitos. Graças a Deus aqui a live está bombando. Mas ela disse como que nós vamos manter uma saúde mental, né? Eu vou pegar o nome dela para falar, dar um nome aqui da aluninha aqui. Manter uma saúde mental, esse processo de transformação no momento de pandemia que nós estamos vivendo, professor. Sim. Então, é igual eu comentei agora há pouco também, antes de nós iniciarmos, eu vejo que a pandemia, né, que nós estamos vivendo, na verdade, ela é um fator ansiogênico muito grande, mundial, né? E a gente pensa assim, a pandemia está causando ansiedade, está causando pânico. Na verdade, a princípio, está aflorando aquilo que já existe dentro da gente, tá? Porque não são todas as pessoas que estão ansiosas, não são todas as pessoas que estão em pânico. Eu costumo exemplificar com uma viagem com um ônibus com 40 pessoas. Vamos pegar esse exemplo para trazer para a resposta, ou aliás, para a pergunta do que foi colocado. Imagine você dentro de um ônibus com 40 pessoas, né? E indo para uma cidade, sei lá, para São Paulo, e num determinado trecho acontece um acidente. Tá? Não muito gravoso, mas foi um acidente. A gente já fica naquele estado de ansiedade na própria viagem, dependendo da situação, e houve um acidente. É uma batida, ou enfim. Você acha que as 40 pessoas terão a mesma reação nessa batida de ônibus? O que você acha, Fred? Aí você está querendo me pegar. Mas, assim, eu acredito que cada um terá uma consequência diferente. Agora, a reação também, eu acredito que cada um vai ser diferente. Vai ter aquele que vai ficar mais em pânico, aquele que vai ficar mais desesperado, aquele que vai gritar, aquele que vai proteger alguém, a não ser que eu esteja enganado. Sim. É o mesmo, a gente chama na psicologia eventos, não é festa não, eventos. Né? Os acontecimentos externos, também na cognitivo comportamental, nós utilizamos o termo evento. É o mesmo evento, é a mesma situação. Ansiogênica, sim. A emoção, todo mundo vai ter. De medo, de tristeza, né, e tudo mais. É a mesma emoção. Agora, o sentimento é a interpretação e a intensificação que eu tenho da minha emoção perante um evento, perante uma situação como essa. Só que, conforme você falou, tem gente que vai ficar travado, sem reação nenhuma, né? Tem gente que vai ficar em pânico, em pranto de choro, conforme você falou. Tem gente que vai esquecer tudo e querer fugir, pular pela janela, sair daquele lugar. E tem pessoas que vão ser mais altruístas, vão falar, alguém tá com dor? Tudo bem, pessoal? Aí a pessoa vai, não precisa ser médico, nem enfermeiro para isso, a pessoa vai procurar saber as gravidades ali ou não e tentar buscar ajuda. O que eu quero dizer com isso? Essa situação do acidente do ônibus, né, acessou em cada pessoa o seu próprio funcionamento psíquico, né? As pessoas mais ansiosas, com certeza elas vão entrar em pânico, elas vão travar, né? Elas vão ter uma reação mais agravante diante da situação. As pessoas que têm uma situação, um funcionamento psíquico mais centrado, né? Ela vai ter uma reação diferente, né? Não tão gravosa como essa. Eu estou dando um exemplo de um acidente de ônibus. Eu vejo que na pandemia também você pode observar pessoas com ansiedade, com sinais de ansiedade,
em pensamentos, em insônias, né? Aquele sono picado, pessoa sonhando que está sendo contaminada e tudo mais, pessoas que estão em pânico, ou pessoas que estão em questão de fuga, negação, outras mais altruístas, fazendo até campanhas para arrecadar alimentos para o outro, para o próximo. Então eu vejo que cada pessoa tem uma reação diante de um evento. É certo que um acidente do ônibus é uma coisa, uma pandemia é algo muito mais gravosa, mas o funcionamento psíquico da pessoa ela vai ter uma reação perante o que está acontecendo, no caso da quarentena, da pandemia e tudo mais. Então, mostra ali o funcionamento, não é ela que trouxe. É ansiogênico, sim, mas o funcionamento psíquico de cada um vai ser a reação que a pessoa tem de ser ou não próximo a si mesmo. A pandemia, na sua opinião, ela intensificou, então, algo que já estava na pessoa? Sim. Ela só intensificou, como se fosse um momento de uma tragédia, por esse exemplo que você deu, como por exemplo do ônibus. Sim. Tem um outro autor, ele chama Abraham Maslow, ele fala muito do mundo externo e o mundo interno, o medo externo e o medo interno. Tudo que acontece aqui no nosso redor, né, o que nós sentimos, nós projetamos aqui fora aquilo que já está dentro da gente. Né? Quando eu intensifico algo ou não, quando eu encaro como uma realidade, né, o que eu vou fazer? Às vezes a pessoa que está um pouco mais num funcionamento psíquico saudável, eu vou focar naquilo que eu devo me proteger. A minha família, álcool gel, máscara, e vou eliminar também as informações que são patológicas, porque a gente sabe que tem muita informação hoje em dia, que tem outros envolvimentos que não é somente a saúde, que a minha mente vai, né, ficar, mas quem está assim, emocionalmente não muito saudável, vai buscar essas informações, vai encher a mente, né, justamente para alimentar aquilo que já está dentro de si. Então existe o mundo externo e o mundo interno, o medo externo e o medo interno. Então eu projeto aquilo que já está dentro de mim. Qual é o pior para tratar uma pessoa? A pessoa que tem um medo, aí é uma curiosidade minha. Uhum. A pessoa que tem um medo interno ou externo? Não, mas o medo externo é o reflexo do medo interno. É igual eu te falei, a gente projeta... Então é uma reação automática ao externo do interno. Sim. Aquela reação que eu tenho para com o que está acontecendo, vamos supor, para o vírus, para a pandemia, é um medo interno que eu já tenho. Acessa em mim outras histórias mal elaboradas, outras histórias que estão dentro da pessoa, né? Que ela não elaborou, alguns lutos, alguns medos que existem. Eu vou tentar dar um outro exemplo, que eu sempre falo em sala de aula. Se você vai numa loja, eu não vou falar porque não te exporta, não deve notar a resposta. Se você vai numa loja e você não é bem recebido, não é bem tratado, às vezes a pessoa fica com raiva e não quer voltar nunca mais lá na loja, não é assim? Às vezes não responde não. Com certeza, não, eu sou um desses. O que acontece? Às vezes a pessoa, né, a gente fala de pensamentos, pensamentos que acessam em nós, por exemplo, a pessoa talvez não foi humilhada pelo outro funcionário, a pessoa está com... Nada justifica, mas ela está com outros problemas, né? Ela é ela e eu sou eu. Mas às vezes aquela reação, aquela atitude daquela pessoa gera em nós uma reação emocional muito mais intensa do que o fato, entendeu? A interpretação do fato é uma intensidade de algo que já tem dentro de mim. Por exemplo, eu estou numa loja, querendo a pessoa, eu interpretei, ou realmente a pessoa olhou para mim e viu que talvez o meu bolso não era tão farto, aí acessou em mim histórias mal elaboradas que eu trago dentro do meu conteúdo psíquico. Um exemplo, talvez, quando você era criança, seus pais foram passar a compra no caixa e o dinheiro não deu, você teve que devolver, e você passou muita vergonha, e outras situações mal elaboradas que ali naquela situação acessam em você uma intensidade de emoção muito maior do que o fato. 10% é o fato, 90% é a interpretação do fato. Tem gente que às vezes sai da loja em pranto de choro. Agora eu te pergunto, esse pranto de choro é necessário? O que você acha? Ter essa interpretação de intensificação de emoção porque a pessoa às vezes não te olhou. Você entendeu que acessou? Aí cada um é cada um. Tem pessoa que às vezes não tem
a gente chama assim, disfunção cognitiva. O pensamento dela, ela vai saber separar. Aquela pessoa teve uma reação comigo, eu não vou interpretar aquilo para mim, ela é ela, eu sou eu. Então a pessoa já está mais centrada. Você acredita que isso de pessoas que excedem a tal ponto, como você deu como exemplo, são pessoas mais sentimentalistas? Ou? Fragilizadas. Fragilizadas. Pessoas mais frágeis que a gente a todo momento, Fred, a gente relaciona com o outro projetando histórias que nós vivemos e histórias mal elaboradas, figuras afetivas parentais, entendeu? A gente a todo momento está projetando isso. Então, por exemplo, um termo que a sociedade usa muito, sentimentalismo barato. Para a psicologia, isso não existe. No que sentido? É o sentimentalismo barato. É muito sentimental. No casamento, por exemplo. Minha esposa é muito sentimental. Qualquer coisa ela chora. Qualquer coisa ela entra em pânico. Qualquer coisa ela tem medo. Está no serviço, trabalha em equipe. Nossa, quanto sentimental. Nossa, como é sentimental. Como é choro. São pessoas mais frágeis. Existe linguagem de afeto, existe traço de caráter, tá? Aí é uma coisa muito mais profunda, que dependendo da forma como foi o desenvolvimento da pessoa, ela tem uma forma de reagir às emoções, às pressões, diferente da outra. Tem pessoas que talvez sejam as sentimentais que você está falando, que ela tem um traço de caráter de oralidade, que chama, que é aquela pessoa que ela, às vezes, na hora da pressão, ela precisa chorar. Ela precisa falar das emoções dela, entendeu? Ela precisa... Tem outras que se isolam, eu quero ficar sozinho, né? Outros já são mais um traço de caráter psicopata, não é o psicopata lá do antissocial que o pessoal fala, não. Mas é aquela pessoa um pouco mais fria, entre aspas. E aí, no caso, pode ser que esse casal que você está falando aí, a mulher tem um traço de caráter de oralidade, o cara tem um traço de caráter mais de psicopatia, de ver as coisas com mais racionalidade, entendeu? Então, nas relações, geralmente um vai procurar o outro, né, para se unir, mas é possível que tenha isso. Então, esse sentimentalismo barato que você falou é muito popularismo, né? É muito empírico. A psicologia sempre tem um olhar para o outro, respeitando o outro na sua particularidade, né? Da formação do seu individual. Então, da mesma forma que ela pode ter um excesso, essa pessoa que você falou, de sentimentalismo, como você falou, de emoção, essa pessoa, o outro, pode ter um excesso de frieza, vamos colocar assim, popularmente falando. E a gente tem que construir o esvaziamento dos excessos, o esvaziamento do apequenamento, o esvaziamento do engrandecimento, para chegar num bem comum, né? No caso que você falou aí de casais. Mas não vamos continuar, vamos lá. Vai fazer terapia de casal. Isso, exatamente. E não estou com problema conjugal, graças Mas a eu Deus. respondi? Respondeu, claro. Eu tenho que te cutucar, eu tenho que ser um pouquinho advogado do diabo. Eu costumo dizer isso, o meu pastor está assistindo, eu sou evangélico, o pastor está assistindo. Mas, professor, ansiedade. Sim. Existe ponto positivo e negativo nisso? Então, conforme eu falei no início, né, a ansiedade, ela faz parte, ela é saudável. Todos nós temos. É igual o colesterol, né? Você tem colesterol? Você sabe que eu não sei, rapaz, eu morro de medo de injeção, mas uma hora eu te conto sobre isso. Eu não tomo injeção. Eu não sei se eu tenho colesterol, se eu tenho diabetes. Eu tive que tomar a vacina, eu não vou contar porque não tem nada a ver com o momento. Mas deixa quieto, mas eu não sei se eu acredito que eu tenho colesterol. Eu não sou das áreas da biologia como os nossos professores aqui, mas o colesterol, você já ouviu falar colesterol alto, baixo e Sim. controlado. Então, colesterol todos nós temos. Sim. Então, você pode ter certeza que você tem. Sim. Não sei se... Diabetes também. Todo mundo tem. Moderado ou não. Não sei. Um amigo meu, doutor Issan, fala isso pra mim, lá de 3 de agosto. Doutor, médico, amigo meu, doutor Issan, fala assim, todo mundo tem diabetes. Agora tem que estar controlado, está descontrolado. O mesmo é a ansiedade. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela faz parte para nossa autopreservação. Um outro exemplo, eu gosto de exemplificar para ficar claro. Você vai estar andando por uma calçada sozinho, pensando na vida e tal, e você vai virar, essa é um bairro de casas, né, igual aqui em Pereira, Ilha também, tudo murado, né, e você vai virar aquela rua e você escuta um latido de um cachorro, mas cachorro assim, tipo pitbull ou rottweiler, né, aí na hora
você continua o caminho, vai virar a rua, você não sabe se ele está preso, se ele está solto, se tem alguém segurando, o que você vai fazer? Você sabe? Você não sabe. Alguma coisa que você tem que fazer. Aí começa a vir aquele frio na barriga, a boca fica seca, o coração batendo, né? Você tem uma reação de duas escolhas, ou de você enfrentar, ou de você fugir, entendeu? Voltar à rua e ir embora, né? Isso é ansiedade. É a reação de autopreservação entre enfrentamento ou fuga. Então, a gente tem uma reação de autopreservação porque está havendo um risco de vida ali. Então, a ansiedade gera temor? Sim. Temor, não terror, você falou. Temor. Isso. De temer. É, de temer, né? A ansiedade, ela gera temor e existe um temor bom. O medo é saudável. O medo é saudável. A tristeza é saudável. Todo sentimento é saudável, desde que você viva de uma forma equilibrada, né? Que não se torne patológico e incapacitante. Por exemplo, a gente tem muito, aí a gente diz muito assim, sobre a questão da felicidade, né? Todo mundo tem que ser 100% feliz, todo mundo tem que ser... É como se fosse uma ditadura da felicidade, né? E a tristeza, ela faz parte da nossa vida. É na tristeza que o autoconhecimento, o Freud, igual eu falei, foi na tristeza. A tristeza faz parte da gente se colocar e se conectar conosco mesmo. O mesmo é a ansiedade, o mesmo é o medo, igual você falou. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida para que nós tenhamos uma autopreservação. Porque se a gente não tem autopreservação e não tem medo, a gente vai se arriscar todo o tempo. Você vê a criança quando é pequena, você fala se ela não tem noção do perigo, não é verdade? Porque ela não tem cognitivamente ainda a mente dela o conhecimento de que aquela tomada dá choque, que aquele fogo queima. Então, ela não tem. Imagina se a gente crescesse como criança sem ter noção do perigo. É a ansiedade que vai nos colocar a isso, né? Então, e essa é a ansiedade saudável, essa é a ansiedade que todos nós temos. Igual eu falei aqui, eu tô ansioso, né, minha primeira live, mas faz parte, né? O frio na barriga, a gente que dá aula, trabalha com palestra, tudo, sempre vai ter. Isso é saudável, né? É necessário, traz um certo respeito. Agora, o que é patológico é quando essa ansiedade nos traz gasto de energia psíquica, nos torna incapacitante, igual eu te falei, tira o sono, né? É uma intensidade assim, muito fora da realidade, né? A pessoa às vezes trava, a pessoa não consegue ir além. É uma energia que vai muito além do necessário, né? Para a sua autopreservação. Professor, tem uma pergunta da Vitória Kaulani. Eu acho que foi ela que fez a primeira pergunta também, ali há pouco, a respeito da pandemia. E ela disse assim, existe uma pergunta para ti, tá? Eu acho que cabe aqui nesse momento. Existe uma causa para o transtorno de ansiedade? Sim, né? Dentro do nosso raciocínio, né? Eu falei sobre a ansiedade saudável, patológica, para chegar na resposta dela. A ansiedade, ela sempre está ligado muito à questão dos pensamentos, da preocupação, né? Futuro, incerteza. O que é virar a rua ali? É o futuro, é o amanhã. A ansiedade está ligada ao futuro, a depressão está ligada ao passado, né? Então você vê que muitas situações a ansiedade e o estado depressivo estão quase que junto, porque a pessoa está tão destoada dela mesma, ela não vive o presente, não vive o aqui e agora, né? Então essa ansiedade é essa incerteza, né? Você se torna um chefe interno, um capataz, você se cobra de si mesmo e cobra do outro, né? Ela perguntou a raiz, por quê? Se existe uma causa para o transtorno de ansiedade. Por exemplo, se existe uma causa. Todo transtorno, ou o nível do transtorno, ou a pessoa ansiosa, né? Ele tem uma necessidade de controle e de segurança e de ter certeza de tudo. Tem uma necessidade, é um extremo. Nós temos certeza do amanhã? Nós temos certeza. Eu acho que a gente só tem certeza que um dia ia morrer, né? E tem certeza que tem que pagar imposto, pagar boleto, não é verdade? Verdade. A gente não tem certeza das situações, né? Eu peguei o carro, vou voltar, a gente não tem certeza. A pessoa que é ansiosa, ele quer ter o controle, ele quer ter certeza, ele quer ter segurança de tudo ao mesmo tempo. Por quê?
Porque um dia ele sofreu muita incerteza. Um dia ele passou por muitas situações de ansiosa. Igual eu te falei, ninguém é ansioso igual veio a pandemia, né? Pessoa que tem a reação de ansiedade, de pânico, no estalar de dedo. A gente tem uma formação. Essa formação inicial desde a infância. Por exemplo, pais superprotetores, o mundo é um perigo, né? Às vezes você... Porque os pais, a família tem que ser o quê? Primeiramente, o suficiente para gerar autonomia. E de um certo ponto, os pais têm que ser desnecessários para os seus filhos. Se falar assim, meu filho é tudo para mim, eu sou tudo para o meu filho. Eu estou colocando para esse filho uma dependência. E o pai é tudo. E o filho tem o controle em quem? No pai, na mãe, nas suas figuras parentais. Aí na ausência de, quem vai ter o controle? A pessoa está, é como se fosse ela está atrofiada emocionalmente. Né? Você não tem que, o seu músculo não tem que... e você só vai ter esse atrofiamento com frustrações, com enfrentamentos, né? Então você pode perceber também até mesmo pais ansiosos. Então, na sua opinião, a frustração para o ser humano, ela faz bem? Ela é saudável, né? Ela é saudável. Sim. É frustrar. É os cortes do Um filho precisa ser frustrado. Precisa. Para a educação de uma criança, a frustração ela é importante. A educação em si é frustrante. A escola, tudo. A educação é a construção do superego, né? Que a gente fala que a gente fala na psicanálise, né? A frustração, ela faz parte de você. É o corte do cordão umbilical, entendeu? O cordão umbilical, as fases da nossa vida são rituais de passagem. É luto. Não existe crescimento sem choro, sem dor, sem perdas. A primeira perda que a gente teve foi o útero, onde a gente tinha tudo e não tinha nenhum problema. E existe até um conceito que fala o trauma do nascimento. A gente sempre está buscando um útero e a gente nunca vai encontrar. E quando a gente tenta ser o útero para alguém, os pais reproduzir, isso torna-se patológico, entendeu? Até o desmame da criança na mãe. O desmame primeiro é na mãe, não é? Para depois ser na criança. Mas precisa ser desmamado esse bebê. O leite materno, ele alimenta o físico e alimenta também a psique. A partir do momento que passa da época, 3, 4 anos mamando, esse leite torna-se tóxico. Então a proteção pai e mãe é uma função. Passou, o filho tem que cortar o cordão umbilical. Eu não estou dizendo de cortar os vínculos afetivos. Estou falando de, né? Então eu vejo essa superproteção não é saudável, né? A questão de traumas, até mesmo perdas, né? A questão muito forte no filho, comparação entre um e outro e vamos supor, você ser punido, né? Então ao mesmo tempo você não pode ser, tem que ser empático até mesmo na educação. Ao mesmo tempo que você não pode ser o tudo, você também não pode ser o nada e ser aquela pessoa castradora, né? Então muitas situações foram feitas na própria educação, né? Que isso, nos lutos que a gente tem que elaborar e nos cortes de cordão umbilical que tem que ser feito. E a frustração é para isso, né? Os pais serem suficientemente bons e em alguns momentos serem desnecessários para que o filho vá. Mais uma coisa, o pai, né? Ele precisa construir o vínculo, o cordão umbilical. E a mãe tem que aprender a cortar, entendeu? Porque a mais difícil é para a mulher, né? Porque ficou 9 meses ali. Então a gente sempre. Depende de. A gente fala muito do. Sério? A gente fala pai, pelo amor de Deus. Não, Você sim, também é pai. Eu também. É difícil também a gente eu sei. sempre trabalhar nesse lado do cordão umbilical, porque o pai é mais racional. Sim. Culturalmente falando, né, a mulher, né, mas o homem tem que participar também, né, a figura e tudo mais. Então, a mulher tem mais dificuldade de cortar o cordão umbilical. Porque você vê, assim, às vezes, muito, né, Freud às vezes é muito questionado, porque ele fala que tudo é culpa da mãe, mas eu não concordo muito então, porque é o excesso de mãe. Eu também acho que tudo é culpa da minha esposa. O excesso da mãe, mas e a ausência da figura paterna, né? E quando a gente fala de mãe e pai, nós estamos falando de funções, não necessariamente de pessoas, tá? A pessoa que vai fazer a função da mãe, a pessoa que vai fazer a função do pai. E, gente, nós estamos falando de vários assuntos, mas que tem a ver com a ansiedade, porque é o ambiente que você foi gerado. O ambiente que você foi gerado, Melanie Klein fala muito sobre isso. A gente reproduz, as nossas relações é a busca de questões da nossa infância, da nossa própria formação. Mas isso não significa que a gente não pode se resolver.
né? E a crise é um convite para isso. A crise é um convite para se conectar consigo mesmo. Por isso que transforme a ansiedade e o pânico no encontro consigo mesmo. Igual você falou, Augusto Cury disse lá, foi necessário, não sei se vocês viram esse poema praticamente que ele colocou ali. E Augusto Cury, ele é muito enfático em falar de memórias killer. Sim. Memórias que nos matam, memórias Sim. que nos condenam. E é um assunto que a gente vai falar aqui sobre Sim. pensamento e ansiedade, mas eu vejo assim, ele colocou de uma forma muito linda, né, que foi necessário um vírus. Eu não vou nem entrar no aspecto político, se nós estamos vivendo uma guerra mundial, terceira guerra mundial, eu não quero entrar nesse aspecto. Eu vou falar do aspecto do efeito e do impacto que causa em nós. É um convite para o crescimento, é um convite para a gente buscar a nós mesmos. Ou seja, a natureza, tudo que está acontecendo com o ser humano, a natureza continua vivendo e até melhor. Né? A gente vê, eu estava fazendo uma caminhada lá em Ilha, eu vi um campinho de futebol, o campinho Buru, lá de você, não sei se você conhece. Nunca vi tão verde, tão assim, verdinho, há muito tempo que alguém não pisa ali para jogar, né? E nas cidades praianas, o mar está tão limpo, né? Você vê assim a flora e a fauna chegando perto da praia. Então, o ser humano acaba fazendo no meio em que ele vive aquilo que está dentro de si. Quantas pessoas, né, estão se perdoando, estão se ressignificando, porque quando a gente está perto da crise e da perda, a gente repensa a vida, não é assim? Não tem até um provérbio que fala que é melhor você estar num velório do que numa festa? Então eu creio que o que nós estamos vivendo é uma forma não só de reinventar o novo normal, mas eu acredito que muito novo normal que nós tanto falamos é o normal que deveria ser. Ou seja, por exemplo, as famílias não tinham tanta convivência familiar, era tudo terceirizado, não é verdade? Para a escola, Hoje muitos pais estão repensando quando vai criticar o professor, não é isso? E eu sou um defensor dos professores. Tudo isso é uma busca de estar conectado consigo mesmo. Então a ansiedade e o pânico é um sinal de desconexão consigo mesmo. Então, nós estamos passando esse convite. E esse fica em casa, que é o que nós estamos falando aqui. A casa é a origem de tudo. A casa é onde começa e onde termina. A família se reúne para receber uma criança ao nascer. E se reúne para despedir de um ente querido. E se reúne nos casamentos também, não é assim, né? Sim. Às vezes tem parente falando, a gente só se encontra na morte, no casamento, ou quando nasce alguém. Então, nós perdemos a essência de ser humano. A gente está muito robotizado, sabe? O celular, escravo do celular. Uma criança de 7 anos hoje tem muito mais informação em sua mente do que um adulto de 40 anos há 30 anos atrás. Você que é um meio TI aí, em 1990 já tinha internet? Já, mas era... Foi o início. O início, né? 1990. Fabiano Moura está assistindo, ele pode corrigir a gente mais facilmente, porque ele vai ter informações concretas pra gente. Abraço, Fabiano Moura. Você entendeu? Uma criança de 7 anos hoje tem muito mais informação do que um adulto de 40 anos há 30 anos atrás. A tecnologia é saudável? Olha só, nós estamos aqui, quantas pessoas estão, né? Nós estamos numa aula, ainda bem que a ansiedade me passou um pouquinho, estou ficando um pouco mais à vontade na minha sala de aula, e muita gente está assistindo. É importante nós levarmos só que nós não podemos ser robotizados. Nós estamos vivendo num mundo virtual, nós estamos projetando na própria internet aquilo que está dentro da gente, que é o que a gente falei do mundo externo, do mundo interno. Estamos distanciando. Então, fique em casa é a volta para a essência. Tanto é que está aflorando um monte de conflitos, né? Porque às vezes terceirizava o filho para a escola, agora tem que ficar mais ali. E infelizmente até as violências, né, contra a mulher e tudo mais. Muitas vezes nós queremos fazer serão para fugir da nossa casa e para fugir de nós mesmos. Então eu vejo que é um reinventar que nós estamos vivendo. E eu estou agora com a Terezinha Moura Gomes perguntando quais os melhores métodos para o controle da ansiedade. Eu não gosto da palavra controle, porque a palavra controle dá um sentido de domesticar. Um animal não foi feito para ser domesticado. O cavalo, você acha que foi feito para o homem sentar em cima e pôr carga em cima dele? Ele foi feito para ser livre, né? Então na psicologia, o que é o controle? É você domar uma coisa que não foi feito para ser domado, né?
E às vezes nós precisamos, ou nós buscamos, queremos resolver as coisas no salário de dedo, né? Então, eu não digo controlar a ansiedade, né? Mas nós trabalharmos, transformarmos, ó, é diferente, controlar para transformar a ansiedade e o pânico no encontro consigo mesmo. Para que essa ansiedade seja uma ansiedade saudável, tá? Mas eu vou até mesmo quando foi falado da insônia, da psicologia clínica, não é só, eu gostaria de me reservar para o final, a gente não é só psique que a gente vai trabalhar a psicanálise, aliás, a ansiedade. Eu gostaria de falar todos os pontos que precisa, na verdade, não é nem somente, a ansiedade é um sintoma, é uma consequência de um não viver saudável. E quando a gente fala de não viver saudável, a gente está vivendo de uma forma patológica. E o ser humano, ele é um todo, ele é um corpo também, né? Ele tem a sua psique, e tem a relação com o outro também. Então eu vou me reservar para o final, porque eu quero falar todos os pontos que você vai ter que trabalhar contigo para você ter uma saúde e você ter uma ansiedade saudável, que é o que nós falamos no início. Professor, dá alguns exemplos pra gente de pânico. Isso é pânico? O que eu tenho vivido é um pouco de pânico? O pânico, ele é uma das modalidades de ansiedade. O DSM é o manual dos distúrbios mentais, né, de todas as doenças psíquicas, né? E uma delas está o pânico, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, o pânico, tem a agorafobia, tem vários, né? E a ansiedade é tudo isso que foi falado, a insônia, né, o pensamento acelerado, palpitações, algumas questões assim, é ansiedade. O pânico é um tsunami emocional, vamos colocar assim. É quando a pessoa, na verdade, vem à tona tudo aquilo que já está dentro dela, de histórias mal elaboradas, como eu falei, a ponto dela perder o seu próprio controle. Para quem eu nunca tive, né? Mas para quem já teve pânico, fala que você sente que você vai morrer, né? É um tsunami que vem ali. Parece que você vai sofrer um infarto. E se a pessoa vai para o pronto-socorro, não dá nada. É tudo psique, é tudo emocional. E tanto a transtorno de ansiedade generalizado quanto o pânico, ele precisa sim de um encaminhamento para a psiquiatria, né? Para que haja, de acordo com o médico que vai avaliar, uma medicação, um psicotrópico. Mas nós não temos que ficar somente na medicação, precisa ter uma terapia de busca terapêutica, de autoconhecimento, que na verdade todos nós precisamos, né? Não precisa chegar num pânico, na ansiedade para o tal. Mas como você comentou em uma dos alunos que eu não lembro, sobre a questão dos pensamentos, tá? Tudo isso que a gente está falando é ansiedade, tá? A questão da insônia. O que é o dormir? É você relaxar, é você descansar. Às vezes as pessoas elas estão tão assim ansiosas porque ela não quer pensar. É uma fuga de si mesmo. A gente corre atrás de várias coisas, de atividade, e tem hora que a gente tem que pensar o seguinte: eu estou correndo atrás do quê? E tem hora que eu tenho que pensar: eu estou fugindo do quê? E é impossível você não ficar num nível de ansiedade, de estresse e tudo mais. E um dos sintomas da ansiedade, além da insônia, que é você não conseguir dormir, é o pensamento acelerado, que o próprio Augusto Cury falou, síndrome do pensamento acelerado. O século passado foi conhecido como século da depressão. E esse, além da depressão, é o século da ansiedade por causa do pensamento acelerado. Então, só para eu citar esse exemplo, por exemplo, eu tinha dito que a ansiedade é a necessidade de ter o controle de uma coisa que a gente não tem controle. E a pessoa, ela controla, que na hora que é para ela se entregar, para ela relaxar, ela não consegue. Né? É igual a criança que voltou a fazer xixi na cama. A criança pode estar passando por algum momento de controle tão grande, de ansiedade, de família, que ela acaba não conseguindo controlar os próprios esfíncteres ao dormir. Ela precisa relaxar ali. E o que acontece com os nossos pensamentos? Existem os pensamentos hipotéticos. E se, que é isso que você está falando, e se
E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu for contaminado? E se isso e aquilo? Autossabotagem, catastrofização. Também é uma disfuncionalidade cognitiva que eu estou tão adoecido emocionalmente que eu começo a pensar em catástrofe na minha vida. Né? O que vai acontecer comigo, com meus filhos, e eu tenho pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? São pensamentos que vêm à minha mente sem o meu controle. Tá? Por exemplo, eu vou falar uma coisa muito louca, mas que acontece. São pensamentos que a gente não sabe de onde vem. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, se você vai aferir tua pressão está alta, o seu coração não está batendo, é normal? Não é normal, então você tem que cuidar. Então, esse pensamento intrusivo e tudo isso que a gente está falando aqui é um sinal de que nosso emocional não está bem. Só que a gente não está acostumado com isso. Mas não é pânico. Mas não é um pânico. O que você está falando aí? Isso é só um sinal. É um sinal de ansiedade. De ansiedade. Ansiedade, né? Ansiedade generalizada, eu tenho ansiedade por tudo e por nada ao mesmo tempo. Eu fico com ansiedade com tanta coisa que não está acontecendo no momento, mas ao mesmo tempo, eu tô ansioso por tudo, igual você pensou, meio-dia, amanhã, mas ao mesmo tempo eu tô ansioso por nada, porque não está acontecendo nada, eu só estou pensando no futuro e no amanhã. Então os pensamentos intrusivos, ele vem na nossa mente sem o nosso controle. Isso é um sinal de ansiedade e é um sinal de que o meu psique, o meu funcionamento psíquico está comprometido, a minha saúde emocional. E é normal, tá? É natural, todos nós temos. E nós precisamos o quê? Não dar credibilidade a esses pensamentos. Exemplo, eu vou dar duas questões aqui para a gente, como um exercício. Às vezes, a mãe está com o seu filho no colo e ela vai cortar a carne e ela vem um pensamento de enfiar a faca no filho. Deus me livre. Ou jogar pela janela. É um pensamento intrusivo. De autossabotagem. E a pessoa pensa que está louca. E forte. Entendeu? Você está dirigindo e de repente se eu virar aqui os seus problemas vai se resolver. São pensamentos intrusivos que estão vindo na nossa mente, que é um sinal de ansiedade, de um funcionamento psíquico comprometido. Mas isso acontece. E eu quero até apontar assim, para o âmbito religioso, que as pessoas sempre levam como sendo coisas do inimigo, né, que está jogando na mente, mas é um funcionamento psíquico adoecido. E a pessoa nunca fala. E aquilo ali fica borbulhando na cabeça dela, ela pensa que está ficando louca. E a saúde da nossa emocional é falar, nós precisamos falar. O Rubem Alves falava, né, que a gente tem tanto curso de oratória e precisa de curso de escutatória, nós precisamos falar. Por exemplo, quantas vezes você tentou sair de casa e não conseguiu chegar aonde você foi? Quando você sai de casa para ir para um lugar, você mais chega ou você não consegue chegar onde você vai? Porque o e se, eu começo a pensar, e se acontecer isso? E se acontecer um acidente? Aí eu quero dar um exemplo, novamente de um ônibus, mas em outro contexto, tá? Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. O motorista é um trabalho estressante, como de muitos, não é isso? Vamos pensar numa cidade grande, maior que a nossa. É o trânsito, dependendo, chuva, os outros motoristas que não respeitam leis. Passageiro é o quê? Passageiro é passivo, tá ali para ficar quieto, deixar o motorista fazer o seu trabalho. Se um monte de passageiro começar a falar na cabeça dele, motorista, vai mais rápido, não, vai mais devagar, ao idoso, motorista, ficar só dando, não vira aqui, ele vai fugir da rota dele. Ele vai fugir, então os pensamentos sempre vão existir. Se o motorista der ouvido a todos os passageiros que estão jogando nele, né, a sua lixeira emocional, o que você acha que vai acontecer? Ele vai acabar batendo esse ônibus ou ele vai acabar fugindo da rota. Então os pensamentos, a princípio, eu tenho que não dar atenção a ele. Eu tenho que ignorá-los. É igual as nuvens dos céus, elas estão ali. Tem dia que tem dia que não tem dia que está chuvoso, o máximo que vai acontecer vai chover. Então eu tenho que ressignificar os meus pensamentos, não deixá-los potencializar a mim. É um exercício, mas que eu não consigo fazer sozinho. Essa é a metáfora do pensamento. A ansiedade é a preocupação do controle do amanhã, né? A depressão é o que você tem carregando do passado. Então a gente precisa viver o hoje. Se você fosse fazer, já que você colocou, né? Se você fosse fazer, se você quiser responder, responde, mas se for rapidinho. Se você fosse fazer a porcentagem que você vive de passado, de futuro e de presente,
tanto de pensamento e emocional. Te respondo na lata. Você está na frente de uma pessoa que não vive passado. Sim. Para mim, passado é passado. E todo dia é um novo amanhã. Aí eu sigo uma métrica, né? Pode ser religiosa, você pode interpretar isso de forma até mesmo, sei lá como, né? Porque estou na frente de um psicólogo profissional. Mas para mim, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas sempre ficam para trás e tudo é aprendizado. A minha mente sempre está na frente, eu estou na frente, eu estou na frente, eu estou na frente. Já te respondo na lata, né? Eu não tenho medo nenhum de responder sobre isso, entendeu? E eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de lidar com medo. Mas assim, eu acho que ficar com medo, eu não gosto. Eu gosto de correr até muito risco e acabo muitas vezes me prejudicando tanto risco que eu acabo correndo. Mas você está virando um bate-papo de dois amigos aqui, mas acho que eu já te respondi ou não nesse sentido? Não? A porcentagem de quanto que você vive no futuro, já que você vive 0% no passado, eu acredito entre presente e futuro, qual que é a porcentagem que você vive? Eu só vivo no futuro. Então, a ansiedade é você viver no futuro, né? Então você... Eu só vivo no futuro. Você tem que viver o hoje, o aqui e agora. Essa busca que a gente tem, né? Eu só vou dar uma deixa que você falou assim quando a gente fala, agora entrando na questão religiosa, independente de seja a religião de cada um, a gente tem uma história, né? Esse tudo fez as coisas velhas ficaram para trás, talvez as nossas práticas, os nossos pensamentos, mas nós temos uma história que tem que ser revivida, né? Porque tem muita coisa que para mim é esquecido, mas ele não é inexistente, ele está dentro da gente. Agora, quando você falou do seu amigo, Freud, ele fala de 3 tipos de ansiedade, aí já é a interpretação da psicanálise. A ansiedade neurótica, que é o eu com o meu id, é o ego com o id, que é as minhas preocupações de coisas que eu já trago comigo, de medos, né? Esse medo do carro estragar ou ter acidente, é isso? É uma projeção de um medo que ele já tem ali dentro, mal elaborado, que ele precisa saber, né? É igual quando a gente sonha. Quando a gente sonha, eu tô sonhando com fulano, vou ligar para ver se tá bem. Não tô dizendo que tem outras crenças, eu tô falando da psicologia. Não é aquela pessoa, é você. A gente projeta no sonho, o nosso inconsciente, ele é enigmático. A gente projeta no medo do carro quebrar, estragar ou ter um acidente, é um medo interno, né? Então essa é a ansiedade neurótica. E tem a ansiedade moral, que é o superego, que é a cobrança do que eu tenho que ser, do que eu não devo fazer. Por exemplo, se você vai à praia, né? No momento não pode, mas uma praia de mar, né? Você tem alguma preocupação? Você vai à praia? Quando eu estou na praia, por incrível que pareça, eu não consigo me desligar. Eu tenho que trabalhar na minha mente para eu poder me desligar. Mas o tempo todo eu estou pensando o que está acontecendo no trabalho, o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo na escola. Eu fui para a praia esse ano, foi uma tortura mental. Daqui a pouco eu vou falar todas as questões da ansiedade que precisa ser trabalhada, aí eu vou mas só para fechar na praia. Tem o medo, a ansiedade neurótica, que é o medo do mar, né? Algum pânico, alguma coisa do medo do mar. Tem a ansiedade moral, que é o medo de ficar de sunga na praia. Né? Eu não fico entendeu? porque eu sou gordo. E por quê? Porque eu sou gordo. Não, mas eu você tem uma ansiedade moral por causa do olhar do outro, não é isso? É claro. Claro, você falou isso no início. Professor, o senhor falou isso no início, a opinião do outro. Eu fico preocupado, lógico. Então, porque a sociedade está em volta disso. Você já disso. viu muitos gordinhos com sunga? Eu acho muito legal. Eu acho que eles estão com a autoestima deles bem elevada. Uma ansiedade. Eu tô com a minha autoestima a tal ponto para usar uma sunga. É uma ansiedade moral que Freud coloca. E existe a ansiedade real, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá, professor! Meu Deus! Vamos lá. Posso falar só uma coisa que você citou aí, que me chamou muita atenção? Pode. Mas só um apontamento. Você disse que tem muitos pais, alguma pessoa aí, que não frustram seus filhos, né? Hoje nós vivemos uma geração de pais que nunca foram pais. Né? Aliás, desculpa, uma geração de pais que nunca foram filhos. Né? Então, se eles não foram filhos, muitas vezes não conseguem ser pais. E nós vivemos uma geração também que, por fato de não ter sido frustrada, às vezes a pessoa tem 30, tem 40... Você lembra da geração canguru, né? 30, 40 anos, mas tem idade de adolescente. A nossa idade emocional, ela não acompanha apenas a cronológica. Às vezes a pessoa tem muitos adolescentes com 18 anos que têm mais maturidade do que muitos adultos de 40. Né? Emocionalmente, as pessoas às vezes têm filhos, mas elas têm medo de frustrar os filhos porque também elas nunca foram frustradas.
entendeu? Então, aí os filhos, o que eles fazem? Fazem a festa, né? E essa Aí eles- geração é uma geração bem mimimi, né? É uma geração de internet, bem ansiosa nesse sentido, fica muito preocupada quem está seguindo, quem não está, quantos likes teve, quanto compartilhamento. Se a pessoa não viu a foto, ela fica chateada. E não pode falar nada que ela faz biquinho, ela fica chateada por causa disso. É uma geração bem mimimi, né? É uma geração que precisa ser um pouquinho A frustrada. geração, né? quando eu falo, eu não posso dizer somente as de 15, De agora? 20, 30, mas é a próprio, o mundo globalizado, né, Fred? É um mundo de narcisista, né? Você, às vezes, Rapaz, palavra forte. a pessoa tá... é o exibicionismo, o pavão, né? O pavão, ele Se quer se exibir. mostrar, quer se exibir, que igual você falou, likes, Sim. a pessoa tá em pranto de choro, ela faz a maquiagem, se arruma e tira foto. Uma aparência, né? Isso, A é pessoa verdade. tem que viver de uma aparência, né? É Uma necessidade de uma imagem. Uma O imagem. Augusto Cury escreveu A Ditadura da Beleza, né? Quando a gente foi falar, por exemplo, os conceitos de ter é você ter riqueza, você ter cultura e você ter beleza, né? É fato, a gente precisa trabalhar para ter dinheiro, né? E tudo mais. Mas não é o dinheiro que me faz ser quem eu sou. A gente precisa de conhecimento, né? Tem até um termo que fala pela falta de conhecimento, o povo perece. A gente precisa de conhecimento para, igual tudo que nós estamos falando aqui. Daqui a pouco eu vou falar várias questões sobre a ansiedade. E a beleza, você acha que existe, você falou que você é gordo, você é gordinho, você não vai na praia. A beleza existe? Você acha que a beleza existe? Existem pessoas feias e pessoas bonitas? Não. Isso é um padrão que foi Padrão. construído. É um padrão. Eu costumo falar assim, fala pra pessoa quando dá em palestra, fala pra pessoa, você é bonito, você é bonita, quer dizer, você não é feio, depois você não é bonito, né? A gente tem que desconstruir essa ditadura, né? Desse ser. E as pessoas estão buscando essa imagem, né? Sabe o que significa eu? Por exemplo, se eu te perguntar pra você quem é você, ninguém te conhece. Se você fosse se apresentar, o que você falaria? Ninguém que está te assistindo te conhece, nem eu. Como que é seu nome mesmo? É Frederico, né? Frederico Donadelli. Quem é você? Se apresenta. Rapaz, Rapidamente, rapidamente, em 20 eu segundos. sou eu trabalho dando palestras, trabalho na parte de marketing e comercial das faculdades integradas Urubupungá, gosto muito da parte de tecnologia, tenho uma empresa da Conecta, vou falando quem eu sou nesse sentido. Tá bom? Não precisa falar mais. Rapaz, você vai apanhar em casa antes de chegar. Eu sou um pai de família. Fala eu sou Mas você casado. na câmera aqui, rapaz! Tá bom. Olha, nós vamos apanhar aqui. Casado. Tô casado, Isso. pai de 2 filhos lindos, um casal lindíssimo. Eu vou falar, é natural que você colocou aqui para chegar na ansiedade. Quando nós falamos quem eu sou, tudo que você falou não é nada do que você é o que você tem. Porque o eu tenho é tudo aquilo que eu herdo ao nascer e vou deixar aqui quando morrer. Tudo que você falou você vai deixar aqui, se você morrer amanhã ou depois, entendeu? E o eu sou é tudo aquilo que eu trago ao nascer e vou levar quando morrer. Eu vou até construir aqui, né? Eu vou deixar na memória legados. Só que a gente só está conectado com o quê? Com o tem. Até o teu nome que você herdou vai ficar na lápide. O meu, todos os nós. A gente só está conectado com o ter. A gente só está conectado com aquilo que eu herdei e com o que eu vou deixar. E a gente está desconectado com aquilo que eu trouxe a este mundo e vou levar quando eu morrer. Você está entendendo? Maravilhoso. Aí, Amei. e veja bem, tudo que é o eu tenho nos traz ansiedade e nos traz falso self, que é eu não sou isso, você não é isso. Você falar de você é você começar a falar, na verdade, aquilo que você tem dentro de você, os seus sonhos, os seus sentimentos, e você vai destampar esse passado que você fala que você esqueceu, que é o que está dentro da gente, entendeu? É o nosso inconsciente, é o que Freud falou lá, é o que a gente falaria numa clínica terapêutica, que não existe pecado, não existe errado, não existe, você não é condenado, você vai falar, deixar as tuas emoções falar, por isso que vem a ansiedade e o pânico, porque eu estou desconectado comigo mesmo. Então transforme a ansiedade e o pânico no encontro consigo mesmo. O que é o encontro consigo mesmo? É eu ter e me dar o direito de me desconectar com o que eu tenho. Você só vai ser
um excelente pai, como eu sei que você já é, e mãe não, pai e marido, aliás, e trabalhador, quando nós estamos bem conosco mesmo, entendeu? Aí a gente vai perder toda essa questão da ansiedade e dos pensamentos acelerados. A gente não pode pensar em ser humano apenas uma área, né? Primeiramente, ansiedade, pânico, né? Transforme a ansiedade e o pânico no encontro consigo mesmo. Nós temos um corpo, né? E nós, igual eu falei, imagina, uma criança com 7 anos hoje tem mais informações do que um adulto de 40 anos a 30 anos atrás. E é o mesmo cérebro. Imagina, né? Igual eu falei, o século passado foi tido como o século da depressão. E esse século é da depressão e da ansiedade por causa dos pensamentos acelerados. O nosso cérebro não comporta tanta informação, entendeu? A gente está robotizado. O nosso celular precisa de descanso, precisa ser carregado, né? E às vezes o celular vai carregar, você fica lá usando o celular carregando, né? E quando, na verdade, quando você desliga o celular para carregar, não fica mais turbinado, não carrega melhor, até o celular precisa descansar. Primeiramente, nós fomos feitos biologicamente para correr dos predadores e para correr atrás da presa, dos nossos alimentos. Nós somos animais. Nosso cérebro, o nosso corpo não foi feito para ser sedentário. É um desafio para todos nós. Primeiramente, para você buscar o controle na transformação, né, de você ter uma ansiedade natural e saudável, atividade física, não tem como fugir disso. Atividade física, hoje a gente não caça, né, mas talvez você não precise ser uma pessoa marombeira, tá? Porque tem muitos corpos, não tem como eu falar sobre isso, eu falei do traço de caráter de oralidade, né, tem o traço de caráter esquizoide, oralidade, depois vocês podem pesquisam isso, traço de caráter de oralidade, de esquizoide, psicopatia, masoquista e os rígidos. Pelo desenvolvimento emocional, pelas dores. Não são todos os corpos que vão ser malhados, entendeu? Mas isso é um outro assunto. Mas você não precisa ser uma pessoa malhada, né? Porque a gente pensa que vai para academia, a pessoa se cobra tanto que ela quer ser fitness, né? Não, mas só ser um desestresse para você já é fundamental. Uma caminhada, tem muitas ansiedades que não se estabilizam se não for por atividade física. Uma caminhada estabiliza muita ansiedade. Eu vou dizer, eu sou uma pessoa ansiosa no sentido assim, porque eu tenho muita atividade. E a gente cansa tanto a nossa mente e o nosso corpo não cansa. Não como posso dizer? Ele entra no osso, no sedentarismo. E eu tenho que pelo menos fazer sabe quando você vê aquela mente pesada que você não consegue dormir, igual você falou? Uma caminhada já ajuda, uma corrida, alguma coisa assim. A gente precisa praticar atividade física. A modalidade que você se identifica hidroginástica, alguma coisa e tudo mais. A alimentação. Tem muitas questões de comprometimento psíquico que é fruto da alimentação. E a nossa alimentação, infelizmente, tem muita coisa que não tem outro nome, lixo. Você acha que, sei lá, você colhe uma fruta, você tem um alimento ali que se você não pôr na geladeira vai estragar em 3 dias, né? Você acha que se você comprar uma caixinha de um suco que dura 9 meses é saudável? O que tem ali dentro? Não, hipótese alguma. Né? Tem muita coisa que é tão química que compromete a nossa saúde física e acaba comprometendo a nossa saúde alimentar. Eu vou psicológico. Dayan Siebra, D-A-Y-A-N Siebra, é um médico. Ele segue ele no YouTube, ele tem de tudo que você imaginar. Ele é um cearense arretado, ele fala de tudo. E ele vai falar muito sobre a questão da alimentação. Nós precisamos eliminar, é um desafio, para mim sempre foi, o glúten e o leite da nossa vida. Porque o glúten e o leite que a gente toma não é o glúten e o leite, o trigo que a gente comia antigamente. Aí é algo mais da nutrição, nós precisamos ingerir. É melhor você. Como é que fala? É melhor você descascar do que você desembrulhar. Entendeu? A alimentação é tudo, é fundamental. O glúten que nós consumimos, o nosso intestino é o segundo cérebro. Tem muito sentido quando fala que a pessoa está enfesada porque está cheia de fezes, entendeu? O nosso intestino é o segundo cérebro. Os alimentos vão para o intestino e causa comprometimento, inflamação e afeta o estado de humor, o estado de relaxamento.
Então, quando a gente pensa em ansiedade, em saúde psíquica, a gente tem que pensar na atividade física, na alimentação do nosso corpo. Respiração, a gente respira errado. Você que é profissional da voz, sabe que é respiração diafragmática. Claro. Eu quero que todos pesquisem. Veja bem, você vai respirar, enche o pulmão. Você enche aqui em cima. Você tá, né, procura no YouTube o que é respiração diafragmática, relaxamento, técnicas de relaxamento, meditação. E eu estou falando de meditação no sentido assim. Olha, a Claudinha falou isso agora há pouco, a professora nossa. A meditação técnica, tá? Eu não vou falar e nem citar de recomendação que quer te conectar com algo ou com alguma coisa, não é isso. É a meditação técnica, que é o que você vai trabalhar justamente o seu pensamento. Igual eu falei, o motorista de ônibus, se ele ficar dando ouvido a todos os passageiros estressados, usando ele como uma lixeira emocional, ele vai bater esse ônibus. Né? Nós somos motoristas da nossa vida. Pensamentos intrusivos sempre vai haverá. Então a gente vai ter que saber não dar tanto questão para ele. Ócio. Você sabe o que é ócio? O que você define como ócio? Não sei, eu quero nem arriscar. Eu vou errar. Não, melhor você. Se você falar que tá ócio, a pessoa vai falar que você tá vagabundo, né? Isso, existe uma cobrança tanto. Bom que você usou o termo, que eu poderia achar que as pessoas poderiam se ofender com o termo. Então tá bom, você usou o termo, tá bom. Ó, melhor você usar o termo do que gente, olha só o peso que tem sobre isso. O ano passado o médico me recomendou ócio. Eu tava com a pressão de 20 por 12. Ficar sem fazer nada. E a minha esposa, ela é da saúde, né? Então ela ficava em cima, foi tudo resumindo da história. Ele foi me recomendando várias essas coisas, e depois uma hora ele falou, você pode ir ao psicólogo. Você sabe o que faz um psicólogo? Eu olhei pra ela, fica quieta. Ou um psiquiatra. Aí sabe o que ele me recomendou? Ócio. Que barbaridade. O que é o ócio? Se eu vou no médico e o médico me fala um negócio desse, professor. Eu tava com pressão alta, com a apostila na mão, olhando. Ele falou assim, olha só isso aqui, Elisa, você não se desconecta. Isso é um conselho pra você também. Ócio, o que é o ócio, Fred? Olha, um atleta não tem que treinar várias coisas? A saúde emocional é isso também. Ócio é você se dar o direito de ter um momento para você fazer o que você quiser. E fazer o seu hobby. Hoje a gente não fala mais de hobby. Você lembra de jogo de botão, jogo tricô, nessas coisas e tal? Para as mulheres que esses dias você estava falando na escola. Não, para mulher não, para homem também, né? Não existe, mas eu tô querendo dizer o seguinte. A gente precisa ter momentos da gente fazer o que a gente quer. Até mesmo, e é nesse momento que você vai estar junto com você mesmo, né? Olha só, alongamento mental. Já ouviu falar sobre isso? Não. A gente fica só na frente do computador, nas paredes. Alongamento mental é quando você vê o horizonte, você vê o céu. Você alonga a tua mente e você traz um descanso mental para você. Tempo de qualidade que você acabou de falar, né, com pessoas que você não tá, sabe, falando de trabalho e tal. Se você praticar tudo isso que eu falei, você vai na praia e você vai relaxar. Você concorda? Concordo. Eu vou falar da espiritualidade também, né? Cada um tem a sua crença, a sua fé. Espiritualidade é a capacidade de você perdoar, e você pode utilizar um instrumento da religião também, mas não aquela que te institucionaliza, né? A oração, independente de qual seja a religião, ela é terapêutica, porque você está espontaneamente falando com quem você crê, e você está ao mesmo tempo fazendo o que Freud falou assim, uma livre associação. Você está sozinho com você mesmo, com quem você crê. Então tudo isso aqui, e por que não um processo terapêutico também, entendeu? Tanto psicólogo ou livros, né? Aí eu recomendo Quem é Você no Espelho. Claro. E aí, depois de tudo isso que a gente falou, aí que vai entrar a medicação. Se precisar, um psiquiatra, que é o seu psicólogo, vai te indicar. Só que, olha só, atividade física, alimentação, respiração, relaxamento, meditação, ócio, descanso, descansar, alongamento mental, tempo de qualidade, espiritualidade, processo terapêutico. As pessoas já querem uma medicação. Eu tô ansioso, talvez essa senhora que falou, essa pessoa, não sei se é a senhora. Eu quero uma medicação para controlar, não é controlar a ansiedade, é transformar a ansiedade e o pânico no encontro consigo mesmo. E todo isso aqui é o processo. Para encerrar, ter é tudo aquilo que eu trago ao nascer, eu vou deixar aqui quando eu morrer. Vamos desconectar do ter. E vamos conectar com o eu sou, que é aquilo que eu trouxe ao nascer e vou levar quando eu morrer. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual que é a missão? Quem eu sou? Entendeu? Acho que eu encerro
com essa pergunta. Ao invés de eu ficar igual, assim, desculpa dar o seu exemplo, né? 10 anos lá, ou na busca, a gente tem que buscar, sim. Mas vamos olhar para mim, quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Quais são os meus sonhos? Que eram as perguntas da criança. A gente tem que resgatar essa criança dentro da gente. Show de bola! Maravilhoso! Amei o bate-papo. Muito obrigado. Agradeço o pessoal aí que deu mais de 200 pessoas ao vivo o tempo todo sem cair essa live. A peteca não caiu, rapaz. E fora os outros que estão conectados em outras redes sociais. Fico feliz. Eu agradeço aos telespectadores, né, quem está assistindo e compartilhando. Sociedade, tem gente de Mato Grosso assistindo, tem muita bom. gente pedindo para ter mais live. Tá? Fico feliz, gente. Eu fico muito feliz. Eu quero encerrar com uma frase de um psicanalista, Edmar Jacinto. Foi quando eu iniciei meu processo de psicanálise lá em 2000, né? Luto para transformar o luto em luta. Né? É uma palavra muito forte. Luto para transformar o luto em luta. Todo luto é uma oportunidade de crescimento, né? Para nós ressignificar e termos luta para transformar o luto em luta. Eu sou fruto de vários lutos, né? E eu relaborei e hoje eu estou aqui para falar de dor porque eu já passei por dores também. E eu conheço as dores, por isso que eu fico muito feliz de poder oportunizar a saúde mental para as pessoas, porque eu conheço o que é a dor, né? Eu conheço tudo que nós falamos aqui de ansiedade, tudo, e a gente tem que cuidar de nós mesmos, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, tá? Eu fico feliz pela FIU, pela oportunidade de ter um curso de psicologia também. Claro, você que está ouvindo, venha fazer psicologia nas FIU, entendeu? Tem um corpo docente muito fantástico aí. E um abração para todos e todas. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Que eu vou agora conversar com o professor aqui, porque eu gostava de pescar. E agora eu estou com raiva de pescar. Eu não consigo mais pescar. Quem sabe ele me ajuda nesse sentido, porque eu acho que eu estou muito ansioso. Eu estou me descobrindo. Tchau, gente. Tchau.